Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das histórias de família mais complicadas de todos os tempos. É uma saga sobre engano, sobre favoritismo, que, por incrível que pareça, acabou moldando o destino de nações inteiras. Então, a grande questão é essa, né? Como é que uma promessa divina, uma coisa tão sagrada, conseguiu passar por gerações de uma família cheia de briga, de rivalidade, de engano e ainda assim, no final, chegar a um ponto de reconciliação? É essa jornada que a gente vai acompanhar agora. Olha, e para entender essa confusão toda, a gente precisa voltar um pouco. A história não começa com briga, não. Pelo contrário, ela começa com um milagre. Um daqueles bem esperados para um casal já bem velhinho, Abraão e Sara. Imagina só, Abraão com 100 anos de idade. 100 anos. E ele finalmente segura nos braços o seu filho Isaque. Mas Isaque não era só um filho, né? Ele era a prova viva de uma promessa de Deus, de que os descendentes de Abraão seriam incontáveis, tipo as estrelas no céu. E a Sara? Bom, a alegria dela com o nascimento do Isaque logo virou uma espécie de proteção feroz. Para ter certeza absoluta de que a herança do filho dela não seria questionada por ninguém, ela bateu o pé e exigiu que Agar e seu filho Ismael fossem mandados embora. Ou seja, ela eliminou qualquer tipo de concorrência. Mas quando parecia que tudo estava resolvido, o status do Isaque como grande herdeiro foi colocado à prova da forma mais angustiante que se pode imaginar. Lá no Monte Moriá, a fé de Abraão foi levada ao limite máximo, quando ele recebeu a ordem de sacrificar o seu próprio filho. E bem no último segundo, quando tudo parecia perdido, um anjo apareceu e impediu o sacrifício. E ali, a promessa feita a Abraão foi confirmada mais uma vez, passando pela linhagem de Isaque. A herança parecia segura, pelo menos por enquanto. Ok, então a herança foi garantida para a linhagem de Isaque. Mas a história se repete, né? Com os próprios filhos de Isaque, essa promessa divina em enfrentar o seu próximo grande desafio. E olha, foi um conflito que começou literalmente antes mesmo dos meninos nascerem. É isso mesmo. Antes mesmo de virem ao mundo, os filhos gêmeos de Isaque e Rebeca, Esaú e Jacó, já brigavam dentro da barriga da mãe. Era como um presságio, um aviso do que seria a vida inteira deles, um grande conflito. E aqui a gente consegue ver bem o porquê dessa rivalidade. Eles eram o oposto um do outro. E para piorar, os pais tinham seus favoritos. Isaque preferia Esaú, o caçador, enquanto Rebeca preferia Jacó. Essa divisão dentro de casa foi o combustível perfeito para a traição que estava por vir. O primeiro grande golpe nessa relação não foi uma briga de soco, não. Foi um negócio. O direito de primogenitura era super importante. Significava ser o líder da família e levar o dobro da herança. E o Esaú, no momento de fraqueza, morrendo de fome, trocou tudo isso por um prato de ensopado. Ele trocou o futuro dele por um alívio imediato. Tudo bem, o Esaú vendeu o direito de primogenitura dele de forma bem impulsiva. Mas ainda faltava a bênção final do pai, aquela que passava a autoridade espiritual da família. E essa bênção ele achava que ainda era dele. Mal sabia ele o que estava por vir. E o que acontece em seguida é uma cena de novela, um plano de engano familiar de cair o queixo. A Rebeca, a mãe, arma tudo. Ela manda o Jacó se disfarçar de Esaú, para enganar o pai que já estava velho e cego e roubar a bênção que não podia ser retirada depois. Era uma bênção definitiva. Quando Esaú finalmente volta da caça, a traição devastadora vem à tona. O grito de desespero dele se transforma em ódio e ele jura uma coisa: ele vai matar o próprio irmão. Com a vida em risco, Jacó não tem outra escolha a não ser fugir. Ele vai para a casa do tio dele, Labão. E é aqui que a história dá uma virada irônica. O enganador está prestes a provar do seu próprio veneno. E essa linha do tempo aqui mostra perfeitamente a ironia do destino de Jacó. Ele trabalhou por 20 anos para o tio Labão e foi enganado várias e várias vezes, da mesma forma que ele tinha enganado o irmão e o pai. Só depois de 2 décadas ele finalmente consegue escapar. Mas olha que interessante, mesmo fugindo, mesmo exilado, Jacó não foi abandonado. Num sonho muito poderoso, num lugar que ele batizou de Betel, que significa Casa de Deus, a promessa original de Abraão foi reafirmada diretamente a ele. Agora não restava dúvida, ele era o herdeiro do legado da família. 20 anos se passaram. E agora, Jacó precisa finalmente voltar para casa. E isso significava uma coisa: encontrar o irmão que ele traiu.
E o medo era real. Jacó fica sabendo que Esaú dá vindo ao seu encontro com 400 homens. 400. Ele entra em pânico, se prepara para o pior. Mas na noite anterior a esse reencontro, ele vai ter um outro tipo de confronto. Um que vai mudar a vida dele para sempre. Durante a noite inteira, ele luta fisicamente com um ser misterioso, um anjo ou o próprio Deus, até o amanhecer. Ele sai dessa luta mancando, ferido, mas com um nome novo, Israel, que quer dizer aquele que luta com Deus. Ele deixou de ser Jacó, o enganador, para se tornar Israel, o líder de uma nação. E no dia seguinte, o que era para ser uma batalha sangrenta se transforma num reencontro emocionante. Em vez de vingança, o que o Esaú oferece é perdão. Os dois irmãos se abraçam, choram juntos e colocam um ponto final em décadas de um conflito que marcou a vida deles. Então, o que a gente tira de tudo isso? É uma história incrível que mostra como uma promessa divina consegue seguir o seu curso não apesar, mas muitas vezes através das nossas falhas humanas, através da rivalidade, do engano e, no fim, do perdão. E isso tudo nos deixa com uma reflexão, né, sobre essa relação tão complexa entre o que a gente chama de destino ou de planos divinos e as escolhas que as pessoas fazem, escolhas que muitas vezes são confusas, cheias de conflito, para tentar chegar lá.